A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora na lição número 3 nós vamos nos aprofundar um pouco mais no estudo sobre o corpo, vamos falar sobre a questão do pecado, porque assim, na lição anterior, nós falamos sobre o corpo como uma maravilhosa obra da criação de Deus, a obra-prima de Deus. Então, se o corpo é a obra-prima de Deus, por que que hoje nós envelhecemos? Por que que nós ficamos doentes? Por que que o nosso corpo se deteriora com o tempo e volta ao pó da terra? A gente precisa entender isso. E nós já sabemos que isso é por causa do pecado. No entanto, nós precisamos estudar esse tema em detalhes e entender o que a Bíblia realmente diz sobre a questão do pecado, o que a Bíblia diz sobre a questão das doenças. Enfim, é uma lição muito boa, uma lição que vai responder aqui muitas questões, muitos questionamentos. No momento que estou gravando esta lição, a minha sogra está internada no hospital. Ela já teve câncer 2 vezes. A primeira vez foi o câncer de mama, a primeira e a segunda vez foi o câncer de mama. E nas 2 vezes que ela teve o câncer de mama, os médicos falaram que não tinha solução para ela. E mesmo assim, ela foi curada. Ela fez todo o tratamento e tudo mais. Deus usou a medicina, eu creio nisso, e ela foi curada, mesmo os médicos dizendo que não tinha solução. E agora a terceira vez é um outro tipo de câncer diferente. Não é aquela situação que o câncer se espalha, eu acho que é metástase que fala, né? Não é essa situação, é um outro câncer e tal, que tem um outro local, mas ela está bem, está conversando, ela interage, é só que ela sente muitas dores e está lá internada para fazer o tratamento, provavelmente vai fazer uma cirurgia. Aproveito até para pedir aqui a oração dos irmãos, né? Os irmãos, as irmãs que estão acompanhando, orar pela irmã Sônia, que é a minha sogra, que está internada, e nós estamos orando aqui, a igreja em peso está orando, sempre intercedendo, porque nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós sabemos que Deus já curou ela 2 vezes e pode sim curar a terceira vez, eu creio nisso. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa doença na família trouxe alguns questionamentos, levantou alguns questionamentos, e algumas pessoas começaram a perguntar, né, por que que Deus permite, por que que Deus permitiu que a irmã Sônia, que trabalha na obra, que é do círculo de oração, que é uma pessoa boa, que ajuda os outros e tudo mais, por que que Deus permitiu que ela ficasse doente? Por que isso acontece? E surge essa pergunta, que não é uma pergunta atual e não é uma pergunta exclusiva de algumas pessoas, é de todos nós. O livro de Jó, que é considerado um dos livros mais antigos de todos os tempos, né? Não é somente o livro mais antigo da Bíblia, alguns dizem que chega a ser o livro mais antigo da história. É um livro que procura responder essa pergunta: por que que o justo sofre? Por que que pessoas boas sofrem? E a gente precisa encontrar uma resposta para essa pergunta. Apesar de não ser simples, apesar de ser realmente um tema bem complexo, bem difícil de tratar, nós encontramos sim uma resposta nas Escrituras, principalmente hoje, que nós temos em mãos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós temos os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, a gente consegue sim dar uma resposta mais ou menos clara. Vou dizer mais ou menos porque realmente não tem como bater o martelo. Durante a aula eu vou explicar em detalhes sobre isso, mas adiantando aqui, eu digo assim que na maioria das vezes, na maioria dos casos, 99% dos casos, as doenças elas não vêm de uma maldição que alguém jogou, ou de algum despacho que alguém fez, ou algo do diabo, ou foi Deus que colocou. Eu posso afirmar isso, que 99% dos casos não é isso. A gente observa na Bíblia que teve casos de pessoas que ficaram doentes devido à maldição, o caso de Geazi, o caso de Miriam, desobedeceram a Deus, acho que Jeroboão também, parece que ficou com a mão secou lá na situação, está lá em 1 Reis, capítulo 13, você pode ler depois. Então teve alguns casos assim na Bíblia que a gente vê que a pessoa ficou doente, sofreu alguma coisa devido a alguma maldição de Deus mesmo. Mas não necessariamente isso é a regra. A gente vai entender aqui que o problema maior do sofrimento, das doenças e tudo mais que nós passamos vem do pecado. E a nossa genética está modificada por causa do pecado. E um crente pode sim passar por uma doença séria e pode até morrer e não ser curado, mesmo todo mundo orando. Por que que isso acontece? Então a gente precisa compreender isso dentro das Escrituras. Então nessa aula aqui eu pretendo fazer uma abordagem bem completa sobre essa questão das consequências do pecado no nosso
corpo, né? No caso da questão física mesmo, estamos falando da questão física, não é aqui a questão da alma, do espírito, nada disso, questão física do nosso corpo, amém? Me alonguei um pouco aqui na introdução, mas é porque realmente eu, né, quero chamar a atenção para o que nós vamos tratar. As duas aulas que eu gravei ficaram bem longas, né? Lição 1 e lição 2, mais de 1 hora. Eu não sei como que vai ser essa lição, não sei. Estou gravando aqui, se vai ficar mais de 1 hora, menos de 1 hora, não sei, mas é aquele negócio, eu não marco o tempo não, eu vou falando aqui e o que Deus mandar eu falar, eu vou descrevendo e explicando em detalhes aqui a lição. Nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, você pode ministrar na sua igreja aí com o nosso slide. Nós temos slide de adultos, de jovens, vários bônus que vão te ajudar aí a melhorar a aula da IBD. Nós temos os slides antigos que estão disponíveis na plataforma, são mais de 900 slides que você pode baixar, inclusive esses slides antigos nós salvamos em PDF e disponibilizamos gratuitamente na nossa plataforma. Se você não encontrar lá, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós temos o aplicativo também que você acessa o conteúdo, basta pesquisar IBD em Foco na loja de aplicativo do seu celular. Então o nosso site é ibdemfoco.com, o nosso WhatsApp está aqui na tela, 949-8409-2869. Na descrição do vídeo sempre tem links de material extra, link do site, link do WhatsApp, tudo que você encontra para entrar em contato conosco e baixar o nosso material. Vamos para o textuário que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aqui nós temos uma passagem muito conhecida, né, que fala aqui do resultado da queda, as consequências da queda para Adão. E aqui eu não pretendo explicar essa passagem em detalhes, né, para não tomar muito tempo, mas vale destacar que essa passagem aqui não está colocando o trabalho como uma maldição. Tem muita gente que faz essa interpretação errada. O trabalho é uma maldição e tal, Deus colocou Adão para trabalhar depois que ele caiu. E isso não é correto. Adão já trabalhava antes da queda. Quando Deus criou Adão e colocou ele no jardim, deu as ordens para ele, significa que ele vai trabalhar, ele vai cuidar da terra, ele vai cuidar dos animais, ele vai nomear os animais. Ou seja, o trabalho em si faz parte da criação. Deus criou o trabalho e o trabalho era algo muito bom e maravilhoso e não trazia nenhum tipo de cansaço. O que aconteceu após a queda é que o trabalho passou a ser algo cansativo. O trabalho passou a ser algo que, né, mina o suor. Agora Adão vai suar, agora ele vai trabalhar pesado para conquistar aquilo que antigamente não precisava trabalhar pesado, ou mesmo que ele trabalhasse pesado, ele não se cansava. Eu acredito que o pior da queda em relação à questão do trabalho foi o cansaço que o trabalho traz. Mesmo que você trabalhe no escritório, mesmo que você trabalhe no ar-condicionado, você cansa, você chega no final do dia com a mente cansada, esgotado, você quer chegar em casa, tomar um banho, dar uma relaxada, assistir alguma coisa, enfim. O trabalho ele traz esse cansaço, mas por causa da queda. Mas o trabalho em si não é uma maldição. Verdade prática? O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, da mesma forma que o pecado de Adão afetou toda a humanidade, a culpa de Adão passou para nós, a redenção em Cristo também é para nós. Por meio de um homem, a humanidade cai, mas por meio de um homem, que é o homem perfeito, que é Cristo, toda a humanidade é restaurada. É claro, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Vamos avançar aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis, capítulo 3, de 17 a 19, e Eclesiastes 12, de 1 a 7. Vou avançar aqui durante a aula, a gente vai ler muitas passagens bíblicas explicando em detalhes a lição. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente está lendo sobre as origens, né, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente vê ali várias origens, né, e logo no início aqui a gente vê a origem de tudo que existe e a origem também do pecado, que veio devido à queda de Adão e Eva. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Então, assim, a primeira consequência do pecado foi essa separação de Deus, porque o homem tinha intimidade com Deus, o homem conversava com Deus. Então, assim, era perfeito, tudo perfeito. No entanto, após o pecado, quando Deus procura Adão e Eva, eles estão escondidos, mostrando o quê? Que o pecado traz essa separação, essa morte espiritual.
Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Então, assim, a gente já observa que o ser humano passa a morrer fisicamente. O ser humano foi criado para viver por toda a eternidade, viver para sempre. Vamos falar bastante sobre isso, né, que mesmo morrendo, nós temos uma parte material que sobrevive e depois nós vamos ressuscitar. Alguns para a vida eterna ao lado de Cristo e outros para o sofrimento eterno. Vamos ler a passagem de Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então aqui nessa passagem a gente observa o primeiro assassinato, a primeira pessoa que realmente morre e volta ao pó da terra. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então sim, o ser humano, né, ele foi afetado, no caso pelo pecado, de forma plena, completa, corpo, alma e espírito, mas nós vamos destacar aqui a questão do corpo em si. O ser humano ele se torna escravo do pecado, preso ao pecado, e sabemos que essa escravidão ela deixa de existir em Cristo. A gente vai falar bastante aqui da salvação, da redenção, último tópico principalmente, a gente vai falar da restauração do corpo no último dia. Tópico 1, da perfeição à morte. 1.1, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Então, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então aqui nessa passagem de Eclesiastes, a gente observa que Deus criou o homem perfeito, não somente numa questão física, mas também numa questão moral. Então Deus fez ao homem reto, moralmente correto, o homem que age da forma correta, o homem que faz as coisas da forma correta, que enfim, tudo que o ser humano fazia era certo, né? A perfeição estava ali, foi criado pelo próprio Deus, pelas mãos de Deus. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então está bem claro aqui que a matéria não é má, o corpo não é mau, como alguns dizem por aí. Então assim, a matéria foi criada por Deus, o corpo foi criado por Deus, tudo que existe foi criado por Deus. A corrupção do corpo veio após a queda. Surgiu todos os problemas que a gente observa na humanidade. E a queda afetou não somente o ser humano, mas afetou toda a criação, todo o universo foi afetado com a queda. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Então, assim, a comunhão entre o homem e Deus, o homem e a mulher, o homem e a natureza, era perfeito. Quando a gente observa hoje a questão do machismo, da opressão da mulher, isso é problema do pecado. A gente observa hoje o ser humano destruindo a natureza e não se importando com as coisas, problema do pecado. A própria natureza se revoltando, enchentes e tudo mais, problema do pecado. Então, assim, tudo que tem de errado nesse mundo veio por causa do pecado, por causa da queda. Como aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, da restauração de todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o nosso estado pecaminoso manchou não somente a questão do corpo, mas a nossa mente. Nós não temos a capacidade de compreender plenamente as coisas de Deus. Nós não conseguimos visualizar como que era lá no Jardim do Éden. A gente tem uma descrição bíblica, mas nossa mente ainda não tem essa capacidade. E muito menos vislumbrar o que vem no futuro. A gente tem uma descrição bíblica, enfim, nos evangelhos, nas cartas, em Apocalipse. No entanto, a gente também não consegue compreender plenamente como que vai ser esse estado eterno. Deus tem algo maravilhoso para nós. Tópico 1.2, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Jó, capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, essa vida dada a Adão e Eva, essa vida que eles tinham ali, é uma vida plena e completa. De fato, a vida é algo extraordinário. Mesmo neste mundo caído, mesmo diante de tantas mazelas, diante do pecado,
nós continuamos vendo o milagre da vida do ser humano, a vida de um animal, a vida das plantas. Isso é um milagre, é algo extraordinário. E quando a gente tenta imaginar a vida de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, aquilo lá era algo perfeito, que fluía de forma muito natural, a relação entre as pessoas, a relação com os animais, com a natureza, com Deus, tudo fluía de forma plena e perfeita. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Então, antes da queda não tinha dor, antes da queda não tinha doença, antes da queda não tinha depressão, antes da queda não tinha nenhum desses problemas que tem hoje. Tudo isso surgiu por causa do pecado. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. É assim, o ser humano vivia uma vida plena, perfeita, e de repente ele passou a viver uma vida de sofrimento. E essa vida de sofrimento vem acompanhado o quê? Da perda de comunhão com Deus. A árvore da vida agora está restrita e você vai sofrer para comer, para ter o alimento básico. Você vai passar por um processo de um trabalho pesado que vai trazer um cansaço para você. No início da aula eu expliquei, o trabalho não é uma maldição. Adão e Eva já trabalhavam ali no Jardim do Éden, eles já tinham trabalho. O trabalho foi criado por Deus e é bênção de Deus. Agora, o cansaço proveniente do trabalho, sim, é resultado da queda. Vamos ler o texto aqui de Gênesis 3, 17 e 18, né? No caso, capítulo 3, versículo 17 e 18. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então essa passagem aqui de Gênesis 3, versículo 17 e 18, deixa bem claro que Adão e Eva, antes da queda, viviam uma vida plena, e o alimento provavelmente vinha de forma natural. Eles retiravam o alimento da terra, eles se alimentavam, e isso sem sofrimento. Eles trabalhavam, mas não tinha o sofrimento, não tinha ali o cansaço do trabalho. Agora a terra se tornou maldita. O pecado afetou não somente o ser humano, mas afetou toda a criação. Então a criação, ela sofre por causa do pecado. Paulo fala sobre isso, né? Que toda a criação geme, esperando essa redenção plena, futura. Então, assim, o universo como um todo sofre por causa do pecado. O pecado afetou tudo que existe, né? E com dor, agora você vai comer da terra. Agora a terra vai produzir espinhos. Você vai ter um sofrimento ali para você tirar o alimento, você vai ter que plantar, você vai ter que esperar para colher esse alimento. Vai ter um sofrimento, algo que não tinha antes da queda. Vivia uma vida plena, perfeita, de comunhão com Deus, né? O alimento pronto. E agora, por causa do pecado, toda a criação sofre. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então aqui está bem claro que nós viemos do pó da terra e ao pó da terra nós vamos retornar. Jó também comentou sobre isso, né? Ele disse que nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Algumas pessoas querem pegar essa passagem de Jó e falar que ele está se referindo à reencarnação, mas não tem nada a ver com isso. A Bíblia se refere à terra como ventre também, o ventre da terra. Então Jó está dizendo isso. Ele veio da terra, no caso ele veio do ventre da mãe, ele faz um jogo de palavras, né? Ele veio do ventre da mãe e volta para o ventre da terra. Ele é pó e volta para o pó. Então o ser humano ele vai retornar para o pó. Um corpo sem vida, ele não tem valor nenhum. Ele tem que ser enterrado. Logo depois de 24 horas, a gente já tem ali aquele mau cheiro. Então, assim, a ideia é que realmente volte para o pó da terra o mais rápido possível. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Nós precisamos entender que a morte é a única certeza que nós temos nessa vida. Se Jesus não voltar, eu vou morrer. Entende? Se Jesus demorar a voltar mais um pouco aí, vai chegar um momento que eu vou partir. Entende? Não tem o que fazer.
se eu não for acometido de nenhuma doença, não tiver nenhum acidente, se Deus preservar a minha vida até a velhice, vai chegar um momento que eu vou morrer. E eu tenho que encarar isso de forma natural. Apesar da morte trazer sofrimento, é uma separação, as pessoas sentem falta, a gente chora quando morre um ente querido. Eu sei que é triste, eu sei que realmente é complicado, já passei por isso na minha família, a gente já tive parentes próximos, meu avô morreu, uma pessoa que eu amava demais, que era muito próxima, que, enfim, né, meu avô era meu amigo, ele era tudo para mim, e ele morreu. E eu não fiquei pensando, que ele deveria ter vivido mais. Não, ele viveu a vida que ele tinha que viver, e chegou o momento dele partir. Chorei a morte dele? Chorei, mas olhando para as escrituras, eu entendo que aquele momento tinha que chegar. Ele ia chegar, ele tinha que chegar, e ele chegou. Entende? Chegou, ponto. Não tem o que fazer. Está na Bíblia. Nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. E serve também para nós lembrarmos, né, do pecado, dos problemas do pecado, as consequências do pecado. E isso serve para nós lembrarmos que nós temos que estar em Cristo, firmados em Cristo, porque a morte pode chegar a qualquer momento. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Sei, mas se Jesus não voltar, eu vou morrer. E eu tenho que estar preparado para esse momento. Tópico 1.3, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, o terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Bem, essa questão do envelhecimento, eu acredito que é cultural. Nós vivemos em uma época em que as pessoas realmente valorizam muito a questão da juventude e ser jovem, e as pessoas não querem envelhecer, elas, né, vão envelhecendo e começam a passar por procedimentos cirúrgicos, tentar resolver aqui um problema aqui e acolá para não parecer, né, que está envelhecendo. Eu não digo que isso é pecado, não é pecado. Se você é crente, tem dinheiro e pode fazer uma cirurgia para parecer mais novo, não tem problema nenhum, não estou condenando isso, não é pecado, mas a gente só precisa ter um pouco de cuidado, né, com essa questão, porque assim, o envelhecimento, ele é algo natural, e dentro da Bíblia ele é bem visto. Vamos avançar aqui, ó. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Jó, capítulo 12, verso 12. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. A cultura judaica, ela tem muito a ensinar para nós. Não sei hoje, mas a cultura judaica no Antigo Testamento, ela assim valorizava demais a questão do idoso, da pessoa que vivia muitos anos. Isso era bem visto na sociedade. Geralmente, os idosos eram os líderes. Os idosos eram aqueles que aconselhavam os mais jovens. Os mais jovens sempre procuravam os idosos para saber o que fazer, tomar decisões. Hoje em dia, nós perdemos isso, nós não temos isso. Muitas vezes a gente, pelo fato de ter uma faculdade, ter um pouco mais de estudo, a gente não quer conversar com uma pessoa mais idosa para aprender algo. Não, porque eu sou estudado, aquela pessoa ali é analfabeta, eu vou aprender o quê? Olha, a experiência de vida, ela traz algo que estudo nenhum consegue trazer. Ela enfim, amadurece a pessoa de uma maneira que... Experiência é isso, entende? Experiência é algo que você tem que viver. Você pode estudar sobre a Disneylândia, você pode assistir vídeos sobre a Disneylândia, mas você nunca vai, né, ter a mesma sensação de alguém que foi na Disneylândia e viveu na prática, né, as brincadeiras, os brinquedos e tudo que tem lá. Então, assim, a experiência prática em qualquer área da vida. A pessoa que dirige muitos anos, ela tem experiência, enquanto aquela pessoa que dirige poucos anos, ela não tem experiência. Você pode ler, pode estudar, pode fazer o que quiser, mas somente na prática. Isso vale para tudo na vida. E para a vida em si, para viver, para a pessoa que viveu a vida, mesmo que ela não tenha uma profissão muito elaborada, ou mesmo que não tenha estudado muita coisa, mas a pessoa que viveu, simplesmente viveu a vida, criou os filhos, essa pessoa tem um nível de sabedoria, de experiência que o jovem não tem. Então a valorização das pessoas mais velhas, dos idosos, é algo que a nossa sociedade ela precisa aprender a fazer. Talvez já fizemos no passado e hoje a gente, enfim, não faz. Então vamos, né, nos voltar para esse tema, ensinar na igreja, para que os mais jovens possam ouvir os mais velhos. A gente precisa fazer isso. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho.
realmente, né, as pessoas não gostam. Falar que é velho, fulano, não fala que eu sou velho, não. Enfim, é questão cultural, né? Mas a gente tem que ter cuidado para isso aqui não ser algo que traga transtorno, né? A pessoa, porque eu não quero ser velho, não é bem assim. O pessoal costuma falar melhor idade, né? É melhor idade. Sim, é a melhor idade. Mas qual é o problema falar idoso, velho? Não sei, né? Mas enfim, você que está nessa idade, na melhor idade, o que você diz sobre isso? Qual a sua percepção sobre essa relação dos mais jovens com os mais velhos, questão da experiência, o que você tem para dizer? Deixa aí nos comentários. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Então, assim, cada fase da vida nós temos experiências diferentes. Então, cada fase da vida você vai viver algo diferente, você tem que valorizar cada fase da vida. E também aqui, como eu falei de estudo, né? Muitas vezes a gente estuda um pouquinho e quer saber mais do que os outros, isso aqui também pode ser levado assim, para as pessoas idosas que muitas vezes olha para o passado e fala assim, eu não estudei, eu não fiz isso, eu não viajei. Olha, você pode começar a estudar hoje, não tem problema nenhum você fazer uma faculdade, né, com 70 anos, com 80 anos. Eu vi já histórias aí de pessoas que começaram a estudar com 60 anos, fez uma graduação, fez um mestrado, fez um doutorado, trabalhou na área, enfim, começou com 60, né? Tem outras histórias aí de pessoas que foram alfabetizadas com mais de 80 anos. A pessoa tinha mais de 80 e não sabia ler. Ela foi para a escola e aprendeu. Pessoas que fazem faculdade com mais de 80 anos. Então a gente nunca pode parar e achar que já está tarde demais. Não é assim que funciona. A gente precisa valorizar cada fase da vida e aproveitar ao máximo cada fase da vida. Só porque você está mais idoso não significa que a vida acabou. Não é assim que funciona. E os jovens que estão com medo de ficar velhos, né, e de não servir para mais nada, como dizem por aí, depois que eu ficar velho eu não sirvo para mais nada. Não pense dessa forma. Quando você ficar mais velho, aí sim, com essa mente que você tem mais velho, você vai conseguir fazer as coisas que você poderia ter feito no passado e não fez, de forma muito mais consciente, muito mais lúdica. Eu ainda sou bem jovem, né? Tenho 36 anos, mas eu faço hoje coisas que eu poderia ter feito no passado. Nossa, no passado eu poderia ter, né, feito alguma atividade física, aproveitado meu tempo livre. Não, mas eu vou fazer hoje, então hoje eu faço. Né? No passado eu poderia ter feito um doutorado, né, quando eu me formei lá, eu poderia ter estudado doutorado. Não, mas eu estou fazendo doutorado hoje. Não é tarde para eu começar um doutorado, entende? Todos os meus colegas que fizeram a graduação comigo, que entraram no mestrado, doutorado, hoje já são doutores e tal, né, já tem experiência com doutorado, e eu não tenho, eu estou começando agora, né, eu parei, estou voltando agora com a mente totalmente diferente. Então, assim, a experiência de vida, ela abre novas oportunidades, a gente nunca deve achar, né, que não dá mais para aproveitar, não é isso, a gente pode sim aproveitar. Vamos avançar aqui. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa vida. Como está em Provérbios, capítulo 20, versículo 29, a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, sim, né, o cabelo branco é uma demonstração de experiência, de glória. Isso é valorizado dentro das Escrituras. Tópico 2, a responsabilidade humana. 2.1, corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Então sabemos que na queda, Adão e Eva tiveram conhecimento do bem e do mal. Aqui entra uma questão do livre-arbítrio, né? O pessoal debate bastante livre-arbítrio. E essa passagem aqui, eu acho que é um certo consenso entre calvinistas e arminianos, que antes da queda, Adão e Eva tinham total livre-arbítrio. É meio que a mente deles estava aberta ali, eles tinham esse total livre-arbítrio de tomar qualquer tipo de decisão, até mesmo porque o conhecimento que eles tinham era somente da perfeição, do que era bom, do que era maravilhoso. Quando chegou a tentação, eles tiveram o poder de escolha, de errar ou não errar. Antes da queda, esse livre-arbítrio era aberto 100%. Após a queda, é que tem a briga entre calvinistas e arminianos. Após a queda, é que os calvinistas vão dizer que o livre-arbítrio deixou de existir, o ser humano se tornou cativo, ele não tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ele só escolhe o mal. Isso aqui é uma afirmação bem resumida do que os calvinistas dizem. Né? E já os arminianos dizem que não, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, acho que o próximo slide vai falar sobre isso, né? Que os arminianos vão dizer que não, que o ser humano caiu, mas ele ainda tem o livre-arbítrio, tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Então, assim, entra essa questão aqui de livre-arbítrio, da questão do conhecimento do bem e do mal e tal, que a gente vai debater um pouco sobre isso mais na frente.
E também, né, um outro ponto aqui nesse parágrafo, que está aqui nesse slide, é que todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. E aqui vale a pena a leitura de Romanos capítulo 5, versículo 12. Né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando a gente vê alguém morrer, a gente tem que ver assim, aquilo ali é resultado do pecado de Adão. Aquilo ali mostra, a morte mostra que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós herdamos esse pecado. Nós somos pecadores. Entende? A morte mostra isso. Então, assim, ao pecar, toda a humanidade pecou junto. Teve uma pessoa que discordou disso, foi Pelágio. Ele viveu, acho que por volta do ano 400 depois de Cristo, e Pelágio dizia o seguinte, que o ser humano ele não herda o pecado de Adão, não herda, que o ser humano ele nasce sem pecado e ele peca durante toda a sua vida. Então o pecado é algo pessoal de cada um e não tem nada a ver com Adão e Eva. Só que essa doutrina de Pelágio ela foi considerada heresia pela igreja oficial e até hoje ela é considerada heresia. Por quê? Vou explicar aqui o motivo. Porque assim, quando nós dizemos que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, o próprio apóstolo Paulo argumenta em Romanos sobre isso. Né? A gente já até leu aqui uma passagem. Tá? Por um homem entra o pecado no mundo, por um homem esse pecado é resolvido, o problema do pecado é resolvido em Cristo. Então assim, o método é o mesmo. Então assim, se o pecado entrou no mundo por Adão e afetou toda a humanidade, precisou Jesus morrer apenas uma vez, realizar o seu sacrifício apenas uma vez, a sua obra apenas uma vez, porque somente o seu sacrifício, realizado apenas uma vez, é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Basta a humanidade reconhecer que é pecador e crer nele como Salvador. Então o método é o mesmo. Se nós dissermos que não herdamos o pecado de Adão, então a morte de Cristo não serve para nós. Cristo teria que morrer individualmente por cada um várias vezes. Então eu pequei, eu preciso ser salvo, então Jesus tinha que morrer só por mim. A morte dele ia valer só para mim. Aí o Zé pecou, aí vai morrer pelo Zé. O João pecou, vai morrer pelo João. Entende? Não faz sentido dizer que nós nascemos sem pecado, que o pecado de Adão não passou para nós. Não faz sentido, porque nós acabamos com toda a teologia cristã defendida dentro do Novo Testamento. Acabamos com tudo. Porque para a morte de Cristo ser efetiva na nossa vida, nós temos que entender que o pecado de Adão e Eva passou para toda a humanidade. Nós herdamos a culpa pelo pecado e por esse motivo nós pecamos e sofremos todas as consequências do pecado. E em Cristo, que morreu apenas uma vez por nós, nós cremos e temos o problema do pecado resolvido. Amém? Não sei se eu me alonguei nesse ponto, mas é para deixar bem claro que né, existe um vínculo aí entre o método né, do pecado de Adão e o método né, da solução do pecado em Cristo Jesus. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Olha só, a questão da imagem de Deus no homem é uma questão que o pessoal debate, né, o que significa essa imagem, né, o que significa ser criada a imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas tentam fazer diferença entre imagem e semelhança. A maioria dos teólogos, não sei se é a maioria, mas uma boa parte, costuma dizer que imagem e semelhança é a mesma coisa, é só jogo de palavra, devido à língua hebraica trabalhar muito com isso, né? A poesia hebraica ela é assim, né? O início do livro de Gênesis ele é poético, né? Então a gente vê uma linguagem poética, então imagem e semelhança pode-se dizer a mesma coisa. E assim, o pessoal costuma dizer que em vários aspectos, tá? O ser humano ele vive para sempre, assim como Deus vive para sempre. Claro, Deus sempre existiu, o ser humano passou a existir em um ponto ali da história, mas a partir dali o ser humano ele é eterno. Então isso é semelhante a Deus. O ser humano é um ser moral, assim como Deus também é um ser moral. O ser humano ele consegue se relacionar, assim como Deus consegue se relacionar. Dessa forma, entende? Então nós herdamos de Deus essas características, capacidade de raciocínio, de amar. Enfim, eu posso até deixar um material do livro do Wayne Grudem, que ele fala bastante sobre isso. Tem todo um capítulo explicando sobre a questão da imagem e semelhança, mostrando em que aspecto realmente nós somos a imagem e semelhança de Deus. No entanto, depois da queda, o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Não deixou de ser. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 9, versículo 6. Que após a queda, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez conforme a sua imagem. Tiago, capítulo 3, versículo 9, já Novo Testamento. Ó. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, assim, a imagem e semelhança de Deus continua. Foi desfigurada? Foi desfigurada, mas não foi perdida.
Então, que isso fique bem claro, o homem não deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Aqui que entra um ponto polêmico. Eu não vou me estender sobre essa questão do livre-arbítrio, né, porque essa é uma interpretação arminiana oficial da Assembleia de Deus, que diz o seguinte, que se o ser humano preserva a imagem e semelhança de Deus, então ele ainda tem o livre-arbítrio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Aqui nessa passagem, a gente vê que Deus mostra dois caminhos. Tem um caminho bom e um caminho mau. Tem a morte e tem a vida. Tem a bênção, tem a maldição. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Você tem a opção de escolher. Então o livre-arbítrio seria isso, a nossa opção de escolher, de fazer o certo, de fazer o errado, a opção de escolher até mesmo coisas dentro de casa. Eu vou beber suco de maracujá ou suco de acerola. Enfim, todas as decisões da minha vida, eu tenho liberdade de escolher. Então isso seria o livre-arbítrio. Eu acho assim que a polêmica do livre-arbítrio, ela não é nessas coisas corriqueiras. Ela entra um pouco mais na questão da salvação. E eu vou explicar aqui rapidinho como que funciona essa polêmica. Eu não pretendo resolver isso aqui, mas é assim. Segundo os calvinistas, o ser humano, ao cair, ele perde a total capacidade de compreender as coisas de Deus. Não somente a passagem ali da queda, mas muitas outras passagens vão reforçar esse argumento, né? Principalmente ali Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, se nós estávamos mortos, significa que, enfim, nós não temos nenhum tipo de capacidade de ver, de compreender o evangelho. O morto é um morto, ele não tem essa capacidade. Então, ele não consegue escolher. Então, como que funciona a salvação do ponto de vista dos calvinistas? Funciona assim. Deus elegeu algumas pessoas para a salvação, segundo o seu poder, segundo a sua soberania. Essas pessoas, ao ouvir o evangelho, elas são tocadas, elas têm vida, elas são ressuscitadas, elas são regeneradas. E depois da regeneração tem a fé. A pessoa toma uma decisão após ser regenerado. Porque se ela não for regenerada, ela não tem a capacidade de compreender. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio não existe. O ímpio, ao ouvir o evangelho, ele jamais vai tomar uma decisão positiva se o Espírito Santo não regenerar ele primeiro. Então o Espírito Santo tem que regenerar, a pessoa tem que abrir a mente, aí ela compreende o evangelho e ela toma uma decisão. Alguém pode falar, mas isso é forçado, a pessoa está sendo forçada a crer. Não é forçado. É no sentido de que a pessoa abre a mente e ela escolhe aquilo que é melhor. Ela ainda tem a opção de escolher o errado, o caminho do mal? Tem. A pessoa tem essa opção. É nesse sentido. Ela tem a opção de falar, não quero Cristo. Mas como a mente dela se abriu e ela compreendeu o evangelho, ela jamais vai escolher o outro caminho. É a mesma coisa de você estar precisando de dinheiro, pobre, lascado, precisando de dinheiro, precisando muito de dinheiro. E aí tem 10 mil reais dentro de uma caixa. Tá lá, uma caixa, 10 mil reais. Você está participando de um programa de TV e você tem que escolher uma caixa entre várias. Né? Tem várias caixas, tem 10 caixas. Você tem uma chance aí de escolher uma caixa e tem 10 mil reais dentro dessa caixa. E aí, alguém, né, fala para você qual a caixa que tem. Tem caixa de várias cores, né, com vários números, enfim, vou colocar os números. E a caixa que tem 10 mil é a caixa número 8. Você recebeu uma informação privilegiada. E aí, você vai escolher a caixa número 1, que está vazia, a 2, que está vazia, ou você vai escolher a 8, que está com os 10 mil reais? Entende? Você está precisando de dinheiro. Não tem, mesmo que você não tivesse presente de dinheiro, mesmo que você fosse uma pessoa rica, se tem 10 mil reais dentro de uma caixa e você sabe qual é a caixa, dentre várias, você vai escolher a caixa que tem os 10 mil, ponto. Você tem o livre-arbítrio de escolher outra caixa? Tem. Você poderia escolher a caixa 10 que está vazia? Poderia. Mas você não vai, porque você tem uma informação privilegiada, você vai escolher a caixa que tem os 10 mil reais. Então o ponto de vista calvinista sobre salvação é assim. Muita gente interpreta errado, porque os calvinistas falam que é forçado. Não é forçado. É no sentido de que o pecador, ao ser tocado pelo Espírito Santo, quando ele compreende o evangelho,
Ele vê que o evangelho é tão bom, tão maravilhoso, que é impossível ele recusar. Não é porque ele é forçado a crer em Cristo, é porque não tem como recusar Cristo, uma vez que você compreendeu quem é Cristo. Esse é o entendimento. E eu confesso que eu gosto dessa interpretação. Eu não sei se eu sou calvinista, eu não me considero um calvinista, talvez para eu ser um calvinista eu precisava, né, ter mais alguns pontos aí, mas eu gosto muito dessa interpretação, porque ela exalta o evangelho. É uma interpretação que fala assim, o evangelho é tão bom, é tão maravilhoso, que ao compreender a pessoa não recusa. Eu acho isso muito bonito, eu acho lindo. Já os arminianos pensam diferente. Os arminianos pensam assim, o ser humano, mesmo após a queda, ele tem o livre-arbítrio de escolher qualquer coisa, inclusive seguir ou não a Cristo. Então, ao ouvir o evangelho e ser tocado, o ser humano ele pode falar assim, eu entendi, eu compreendi, eu sei quem é Cristo, mas eu não quero. Eu quero continuar no mundo. Essa é a visão dos arminianos. A pessoa pode compreender e continuar no mundo. Entende? Ela tem a opção de escolher, e muitos escolhem continuar no mundo. E alguns escolhem seguir a Cristo. Entende? Então, assim, existe essa, podemos dizer assim, liberdade de escolha, mesmo tendo uma compreensão do evangelho. Existe essa liberdade de escolha. E dentro do próprio arminianismo, tem um certo debate sobre quando que isso acontece para o ser humano, né? Alguns dizem que foi na morte de Cristo. Cristo, ao morrer, ele proporcionou a todas as pessoas a capacidade de crer. É chamado de graça preveniente, se não me engano. Se não me falha a memória, tem tempo que eu li sobre isso. É a graça preveniente. É uma graça que não salva, mas que faz com que o ser humano tenha capacidade de escolher ou não Cristo. Então, assim, todo mundo está no mesmo nível, e ao chegar para um grupo de pessoas, vamos supor que você vai pregar para 100 pessoas, essas 100 pessoas estão no mesmo nível, todas elas têm a mesma capacidade de escolher ou não Cristo. Você pregou e ali 2, 3 se converteu. Significa o quê? Que aquelas 3 pessoas que se converteram, elas compreenderam e aceitaram Cristo. As outras 97 que não se converteram, compreenderam e rejeitaram Cristo. Tá? Então essa é a diferença entre calvinistas e arminianos quando se trata de salvação. Não sei se ficou confuso, não sei se eu expliquei alguma coisa errada. Eu sei que tem muitos que me acompanham aí que entendem desse assunto mais do que eu, tá? E pode argumentar também aí. Então, o que você acha? A gente tem o livre-arbítrio? A gente tem essa capacidade de escolher? Será que Cristo realmente promoveu essa graça preveniente ali na cruz e todos nós temos essa capacidade? Tem algumas passagens bíblicas que corroboram com isso também. Tá? Então, assim, tem passagens bíblicas para um lado e para o outro. Tá? E o debate é grande porque a Bíblia concorda com os dois, parece. Mas, enfim, só lembrando que arminianismo e calvinismo vai muito além disso. Tá? Isso aqui é só um ponto que eu estou destacando. Tem muitos outros pontos que podem ser, né, elaborados a partir daí. E eu não vou fazer isso porque a aula já está muito longa. Eu acho que vai ficar com mais de 1 hora igual a outra do mesmo jeito. Eu não sei quanto tempo vai ficar, né? Que eu vou editar ainda. Durante a gravação aqui eu vou comentando sobre isso. Mas aí você está vendo o resultado final. Certo? A gente pode falar de livre-arbítrio também numa questão mais ampla, né, que alguns calvinistas também dizem o seguinte, que todas as decisões que nós tomamos, elas já estavam escritas na mente de Deus. Foi Deus que decidiu de antemão. Tá? Tudo. Se eu decidi tomar o suco de maracujá em vez de tomar o suco de acerola, foi porque lá na eternidade Deus já tinha predeterminado isso. Então essa é a visão um pouco mais radical, assim, de alguns calvinistas, né? Então tudo está predeterminado, tudo já está na mente de Deus. Aí eu sou livre, eu tomo uma decisão, mas essa decisão foi predeterminada por Deus. É difícil compreender isso, é difícil. O C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, né, que era teólogo também, enfim, ele escreveu vários livros, e eu gosto muito dele. Inclusive eu estou lendo um livro dele e ele fala sobre isso. Ele tenta explicar de uma forma mais arminiana do que calvinista, né, porque ele acreditava no livre-arbítrio, só que a explicação dele também é um pouco complexa e eu não vou apresentar aqui nesse vídeo, mas dá para ver que existem várias explicações, só para deixar claro, tem várias explicações, tanto dentro do campo da teologia, como na filosofia, na neurociência. Tá? Tem muita gente aí que não acredita no livre-arbítrio, mesmo não sendo crente. Não é um debate teológico, é um debate que transcende a teologia. Amém? Vamos avançar aqui. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal, como disse Deus a Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então a gente encerra aqui esse subtópico, deixando bem claro que nós temos essa responsabilidade sobre o nosso corpo.
eu vou partir do princípio aqui que o livre-arbítrio existe. Tá? Eu vou partir desse princípio que nós podemos tomar essas decisões. Tá? Eu não vou ficar aqui debatendo mais sobre isso, tá? Vou partir desse princípio, seguir aqui o escritor da revista, tá bom? Tópico 2.2, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Aqui tem uma imagem, né, que eu tirei de um site americano que mostra o antes e o depois das pessoas que usam drogas, né? Então essa mulher aqui, por exemplo, né, com 25 anos e com 30 anos, olha só a diferença. A pessoa ficou ali 20 anos mais velha por causa do uso de drogas. Tem imagens horríveis desse site, horríveis mesmo, de pessoas, né, que tinha ali uma vida plena, boa, e com o uso de drogas acabou com a vida, acabou com o corpo, né? Infelizmente isso acontece. Vamos ler a passagem aqui de Romanos 1:24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então a gente observa que o pecado, ele manchou a humanidade de tal forma que o ser humano às vezes não tem essa compreensão, né, de que o seu corpo foi criado por Deus, que ele deve cuidar do seu corpo, e ele degrada o seu corpo, né, com substâncias, né, que fazem mal para a sua saúde, e muitas vezes nem drogas, né, muitas vezes uma má alimentação, falta de atividade física, nós também prejudicamos o nosso corpo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, né, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então todas essas obras aqui, elas são pecados que prejudicam o nosso corpo, prejudicam a nossa carne, né? E nós temos que abandonar. Quem pratica isso não herda o reino de Deus. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden, né? Então aqui, eu não vou ler esse versículo, vou avançar aqui para a gente andar rápido aqui nesse tópico, tá? Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava, né? Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganadores. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Então tudo que você observa nessa humanidade, de ruim, de opressão, de governos ruins, é fruto do pecado. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Então tudo isso vem degradando o corpo. Usar droga, enfim, é uma coisa que eu não sei o que tem na cabeça do ser humano, sabe? Um negócio que faz a pessoa perder o controle, que vicia, e tem gente lucrando com isso, é horrível, é horrível. Tá? E isso é porque a humanidade está decaída. É por isso que nós temos que pregar o evangelho, é por isso que nós temos que resgatar essas pessoas, e mostrar que Jesus pode libertar elas. Somente Cristo pode libertar as pessoas das drogas. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os a doutrina e a admoestação do Senhor. A questão da criação dos filhos é fundamental para que as crianças, os jovens, não se envolvam com drogas. A gente vê por aí muitos jovens que se envolvem com drogas porque em casa eles se sentem inúteis. Em casa ele não trabalha, não faz nada, né, os pais não valorizam, enfim, não tem uma educação correta, e aí encontra, né, o espaço, né, para o uso de drogas. Isso acontece muito, inclusive em famílias crentes. Então a gente precisa educar os filhos. Educar os filhos não é só levar para pegar, porque eu levo meu filho para a igreja, levo para a IBD. Não é isso, entende? É você conversar com ele dentro de casa, é você dar tarefas para ele fazer, procurar saber com quem ele está andando, ter todo um cuidado, né? Não é aquele controle chato, mas apresentar para ele a realidade da vida, né? Que ele vai estragar a vida dele se ele entrar por esse caminho maléfico aí. Então dá oportunidade para que o seu filho cresça, para que ele desenvolva, né, como pessoa, como profissional. Você que é pai, mãe, né, faça isso, coloque em um curso, coloque no esporte, enfim, dê oportunidade para que, né, o jovem, o adolescente, ele gaste a sua energia com aquilo que é útil, para que ele possa crescer na vida. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então, se você negligenciar esse aspecto na sua família, você vai sofrer as consequências. Tópico 3, do abatimento à glorificação. 3.1, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte
da vida humana. Então, tudo que nós sentimos de dores físicas, todo tipo de doença, é resultado do pecado. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Então, sim, a pessoa ela pode viver uma vida plena, completa, saudável, até chegar o momento que os órgãos não aguentam mais, chega uma idade que a pessoa morre. Eu não sei quantos anos viveu a pessoa que mais viveu na face da Terra, deve ter sido uns 130 anos. Assim, nos tempos atuais, não estou falando dos tempos bíblicos, tá? Nos tempos atuais, se eu não me engano, tem registro aí de 130 anos. No mês de julho, eu fui no aniversário de 102 anos, né, seu Miguel, que ainda está firme, 102 anos, né, muito firme mesmo, conversa, lúcido, dançou, enfim. Então, assim, tem pessoas que conseguem passar dos 100 anos. No entanto, esse não é o padrão. A gente sabe que o ser humano vai chegar um momento que ele vai voltar ao pó. No entanto, nesse processo, nós somos acometidos de várias doenças. Então, assim, aqueles que são mais saudáveis conseguem chegar a uma idade bem avançada, mas nem todos conseguem. Muitas vezes, né, uma doença ceifa a vida de alguém, podemos dizer assim, entre aspas, antes do tempo. Né? Então, assim, se não tivesse doença, nós poderíamos viver muitos anos, mas com as doenças, a gente vai, nosso corpo vai, né, perdendo força e muitas vezes a doença ceifa a vida da pessoa, uma idade muito jovem, vamos colocar assim, né? Então, sim, a doença, né, ela é resultado do pecado também na humanidade. Ninguém está imune ou isento de sofrê-la, nem mesmo os cristãos. Aqui que eu quero fazer uma observação bem importante. Tem gente que pensa que o fato de nós sermos crentes, nós deveríamos estar imunes às doenças, que o crente não deve adoecer. E eu já vi alguns pregadores falar sobre isso, principalmente aqueles pregadores aí da teologia da prosperidade, daquelas igrejas que falam só de cura, que não prega, né, não fala do evangelho, não fala de pecado, só fala de cura, de milagre, aquela coisa toda, só para ganhar dinheiro, né? Tem muitos pastores nessa linha aí. Eles dizem que o crente não pode adoecer, que é errado o crente adoecer, que se o crente adoecer é porque ele não está sendo fiel a Deus. Isso é mentira do diabo. A Bíblia não afirma isso. O que a Bíblia afirma é que toda a humanidade foi afetada pelo pecado. A morte mostra isso. Já falei isso durante toda a minha aula. Então, assim, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. E o crente, por mais fiel que ele seja, ele sofre as consequências do pecado. O pecado de Adão e o pecado que comete, enfim. O crente, por mais fiel que ele seja, ele sofre essas consequências. E a doença faz parte. E muitas doenças são genéticas. Muita coisa que a gente sofre hoje vem aí dos nossos pais, dos nossos avós. Nós não conseguimos saber a origem, entende? Então, assim, às vezes a gente sofre uma doença que vem de genética, principalmente o câncer, né? As pesquisas dizem, né, que a maioria aí vem realmente de algo genético. Os fatores externos, qualidade de vida que a pessoa tem e tudo mais, vai agravar a situação, vai acelerar o processo, mas já está na genética. A pessoa pode desenvolver um câncer, ela tem uma chance, ela tem uma probabilidade de desenvolver ali um câncer, porque já está na genética. Eu falei da minha sogra no começo da aula, né, eu vou usar o exemplo dela novamente, né, é que assim, apesar dela ser uma crente, fiel a Deus, desde criancinha crente, irmã do círculo de oração, ora muito, faz a obra de Deus, dedicada, apesar de tudo isso, ela tem um defeito genético. E esse defeito genético lá nas suas células desenvolveu o câncer. Né? No caso, as duas primeiras situações ali que ela teve câncer foi o câncer de mama. Entende? Isso é algo genético, não é a maldição do diabo, não é uma maldição de Deus, não foi castigo, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com a maneira que ela agiu, não tem nada a ver com algo que ela fez no passado, não é maldição hereditária, é algo genético. Crente ou não, aquilo ali ia desenvolver nela, entende? Então, assim, a doença, ela está aí, ela está na humanidade, independente se a pessoa serve a Deus ou não, ela pode ser acometida da doença, ela pode ser acometida de qualquer tipo de doença. Qualquer doença, faz parte aí da humanidade como um todo, devido à nossa natureza pecaminosa. Aí entra também a questão da cura, que eu não vou falar aqui agora, eu vou avançar um pouco aqui, vamos lá. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. 2 Timóteo 4,20, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Tá? Então, assim, o cooperador deles ficou doente lá, não pôde acompanhar Paulo. A Timóteo recomendou, não bebas mais água só,
mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui, 1 Timóteo 5,23, Paulo, né, indica para Timóteo um remédio da época, que era o vinho, né? Toma vinho porque você tem dores no estômago, e o vinho, segundo eles acreditavam na época, poderia aliviar, né, esses distúrbios gástricos aqui. Agora sim a gente vai falar sobre milagre, né? Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: "Eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá." Já expliquei isso aqui, é o ventre da terra. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, observe que todos os males que aconteceram na vida de Jó, inclusive a sua doença, em momento algum ele reclamou de Deus. Em momento algum ele culpou Deus ou o diabo. Em momento algum ele blasfemou. Não, Jó não fez nada disso, né? Tem um momento lá que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu e tal, mas Jó não amaldiçoa Deus. Ele não culpa Deus. Ele simplesmente aceita aquela situação e ponto final. É claro, tem que ler todo o livro de Jó e tal, a gente tem aulas da EBD aqui sobre esse tema. Mas o que a gente entende aqui? Que diante da doença, o nosso papel como crente é orar, é pedir a cura. Sim, nós vamos pedir a cura. Mas Deus pode não curar. Não é a regra curar. Não existe nada na Bíblia que diz que Deus tem que curar o crente. Que Deus é obrigado a curar o crente. Se a gente for olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento, quantas curas aconteceram no Antigo Testamento? Cura. Estou falando de milagre de cura. Teve muitos milagres no Antigo Testamento. Milagre de cura. Eu pesquisei hoje, né? Pode ser que eu pesquise errado, mas pelo que eu entendi ali no Antigo Testamento, doença natural que a pessoa teve e foi curada só foi Naamã. Naamã, um estrangeiro, né, que não era de Israel, foi o único que desenvolveu uma doença natural e foi até o profeta e foi curado. Nós podemos citar também as mulheres que eram estéreis e passaram a ter filhos, mas aí não é um caso de cura. Pode ser, pode, você pode encaixar aí. Mas vamos lá, pensa direitinho aí, vamos pensar. Miriam foi curada de lepra, mas ela teve a lepra devido a uma maldição, né? Geazi também teve uma maldição e foi acometido de lepra. Tem a passagem de Reis, 1 Reis, capítulo 13, que acho que é Jeroboão, que o profeta vai lá, né, fala que o altar vai rachar, ele estende a mão, acho que para o altar, se eu não me engano, e a mão dele fica seca, né, seca a mão, enfim, e aí imediatamente ele pede para o profeta rogar a Deus para a mão dele voltar, né, e aí volta, né? Então ele é curado, mas a doença veio devido a uma maldição. Então, assim, olhando para o Antigo Testamento, não tem muitos milagres de cura. Tem um milagre do menino que ressuscita, tem um cadáver que é jogado sobre os ossos de Eliseu e ressuscita, mas cura mesmo, a pessoa adoeceu e foi curada no Antigo Testamento. Só lembrei de Naamã. Se tem outro, você me lembra aí. No Novo Testamento, a gente já vê algo diferente. Jesus realizou muitos milagres, muito mesmo. Com Jesus foi totalmente diferente. Eu penso assim, que em Cristo ali, Jesus na terra, Deus na terra, realmente um milagre assim jorrou. Um milagre jorrou, curas, milagre. Todo mundo que procurava Jesus doente era curado. Eu posso afirmar isso com tranquilidade. Muitas pessoas não procuraram Jesus, Jesus foi lá e curou. Jesus estava passando por um cego, ele foi lá e curou o cego, sem o cego pedir. É a passagem de João, capítulo 9 e 10, eu acho. Você vê lá. Jesus, às vezes, realizava um milagre que não dependia da fé da pessoa, era a fé dele. Jesus realizava um milagre e muitas vezes a pessoa chegava com fé diante dele. E em alguns casos ele chegou a elogiar, né? Nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Teve situações em que a pessoa intercedeu por outra pessoa. No caso lá, acho que Centurião, a filha dele estava doente, ele pediu para Jesus curar a filha dele. Então, assim, tem várias situações diferentes. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a gente também vê uma certa quantidade de milagres acontecendo. Milagres ali acontecem, curas também, algo mais coletivo, algo mais individual. Só que assim, a gente tem que entender que não existe uma regra dizendo que o crente tem que ser curado. Nós podemos orar, pedir e crer. E o milagre pode acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitos que estão me ouvindo aqui, mas a gente não tem que tomar isso como uma regra. E geralmente, os milagres estão relacionados à pregação do evangelho, confirmação da pregação do evangelho, a salvação de alguém. Então, assim, tem vários motivos de Deus realizar um milagre. Então, assim, nós oramos, pedimos, e Deus pode curar ou não. Deus pode atender ou não. Eu estou lendo um livro sobre oração do C.S. Lewis, e ele fala sobre isso.
E tem uma parte do livro bem interessante que ele diz o seguinte: parece que Deus ele responde às nossas orações com mais frequência assim que a gente se converte. Assim que a gente se converte, quase tudo que a gente ora, Deus responde, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo ali. E quando a gente vai ficando mais maduro, né, espiritualmente, parece que nem sempre a gente tem a resposta, né? Num sentido assim de algo mais extraordinário, uma cura, alguma coisa, né? Não é que Deus não responde às nossas orações, não é isso, não estou falando disso, estou falando mais no sentido de, às vezes a gente está passando por um problema difícil, a gente ora e não cura. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e ele orou e não foi resolvido. Se esse espinho na carne era doença ou o que é, a gente não sabe, né? Vai que é uma doença, né? Fala espinho na carne, parece ser uma doença, né? Então vai que é uma doença que ele orou e não foi curado, né? Ou porque também Paulo sofreu bastante, apanhou, foi espancado e tal. Enfim, tinha algum problema assim específico de alguma deficiência, não sei. Alguns dizem que ele poderia ter, né, um problema de visão, né? Tem uma passagem de Gálatas que ele fala, né, que os Gálatas poderiam, se eles pudessem, arrancavam os olhos e dava para Paulo, então dá a entender que Paulo tinha um problema de visão. Enfim, nós não sabemos qual era o problema de Paulo, mas ele orou e não foi atendido, tá? O próprio Jesus, que foi o mais santo de todos, na sua oração do Getsemane, não foi atendido. Entende? Então, não é regra que o crente tem que ter a sua oração atendida. Não é regra que o crente tem que ser curado. Às vezes Deus não cura e a pessoa morre. E a gente simplesmente tem que crer que Deus fez o melhor. A decisão dele foi a melhor decisão. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós temos que confiar em Deus. Amém? Vamos avançar aqui, tópico 3.2, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado, né? Como a gente já conhece, Salmo 90, verso 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então aqui está bem claro, né? O salmista já entendia que realmente na velhice nós teríamos muito enfado e muita canseira. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Então a gente jamais deve, né, entender que a pessoa mais jovem ou mais velha deve ser desprezada. Isso não deve acontecer entre nós, tá? Então assim, a gente tem que realmente, né, respeitar todas as pessoas, evitar a acepção de pessoas, né? Tiago, capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então isso não deve existir. Nós temos que entender o nosso papel, né, em cada fase da vida. Já foi falado anteriormente isso, né? Está um pouco repetitivo aqui, ó. Ricos e pobres são como erva, que seca a flor e murcha e cai. Em Tiago 1, verso 9 a 11, ele vai falar justamente sobre isso, né? Então, assim, se você é pobre, né, ou rico, não importa, né? Você vai morrer, você vai passar. Eu estou falando um pouco rápido aqui, irmãos, porque a aula já está bem longa, né, e eu vou adiantar aqui esse tópico aqui, né, que eu quero chegar no próximo tópico, que eu acho que é o mais importante também aí nesse tópico 3. Mas, enfim, né, então está bem claro aqui que independente do seu status social, um dia você vai morrer. Tá? E se você pegar uma pessoa doente, que está ali perto de morrer, ela pode ser rica, muito rica. Eu tenho certeza que ela troca tudo que ela tem para ela ter mais alguns anos de vida. Certeza absoluta. Ela dá tudo, por os milhões que ela tiver, ela troca para ter mais alguns anos de vida. Tá? Porque realmente viver é muito bom. A gente quer viver mais e mais, mas vai chegar um tempo que essa vida vai acabar. Então, promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então aqui a gente observa, né, que a igreja primitiva vivia em harmonia, em comunhão, não tinha acepção de pessoas. Teve um probleminha lá com as viúvas e tal, mas foi resolvido logo. Uma igreja que tomava ação, que tomava atitude, né, de resolver os seus problemas. Tópico 3.3, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 23 diz assim, ó, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então aqui Paulo vem falando da criação como um todo, que espera a redenção, mas não só ela, nós também esperamos essa redenção. E esse aspecto futuro da nossa redenção é chamado de glorificação.
é quando nós estaremos num corpo glorioso, livres da presença do pecado. O pecado não estará mais presente na eternidade. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Então, assim, lá no céu, nós teremos esse corpo glorioso. Eu vou colocar assim, na Nova Jerusalém, no fim de todas as coisas, nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Viveremos para sempre na Nova Jerusalém, com Cristo, uma comunhão perfeita, plena, com esse corpo glorioso, que não vai ser abatido, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter nada disso. O verbo transformar, nesse texto, é metaschematizo. No grego significa mudar a forma. Então vai mudar a forma. Será que nossa aparência vai mudar? Vai ser a mesma aparência? Eu acho que isso não importa, não vem o caso de nós especularmos sobre isso. A gente pode deduzir alguma coisa ali a partir de Cristo, né? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele teve a mesma forma, o pessoal conheceu ele. No entanto, na transfiguração, ele mostrou o seu rosto verdadeiro. Então a gente não sabe bem, assim, como que funciona essa questão da eternidade do nosso corpo, da nossa aparência. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, sim, nós seremos semelhantes a Cristo, um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. É claro que nós não seremos deuses, não é isso. Nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Cristo encarnou, e essa encarnação foi por toda a eternidade. Ele vai permanecer encarnado, e ponto final. A Jesus não deixou a encarnação. Ele subiu ao céu encarnado, e ele vai viver para toda a eternidade, né, encarnado no corpo glorioso, e nosso corpo será semelhante ao corpo dele. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: apesar de todo abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Então aqui está bem claro na nossa conclusão, né, que apesar de tudo que a gente sofre aqui nessa vida, doença, envelhecimento, morte, isso vai deixar de existir. Toda dor, todo sofrimento, toda depressão, tudo isso vai deixar de existir na eternidade. Nós teremos um corpo glorioso e passaremos a eternidade com Cristo. Amém? Então encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Só lembrando que essas perguntas aqui estão na revista, estão também na revista do professor com as respostas. Temos aqui o nosso site novamente, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp, o nosso conteúdo, nosso aplicativo que você pode baixar. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.